Olá, bom dia. Você acompanha agora pela TV Alis a reunião da Comissão de Saúde e Saneamento. Vamos acompanhar os trabalhos. Bom dia a todos. Invocando a proteção de Deus, havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da Comissão de Saúde e Saneamento. Leitura e apreciação das atas. Atas da 23ª reunião ordinária e 17ª reunião extraordinária. Dispenso a leitura das atas, considero aprovadas e solicito à Secretaria da Comissão que encaminhe cópia aos senhores deputados membros. Se algum deputado quiser propor alguma retificação ou emenda, poderá fazê-lo nas próximas reuniões. Leitura do expediente. Solicito à supervisora Leila Paiva Ribeiro de Assis que proceda à leitura do expediente. Correspondências recebidas. Ofício número 405 de 2023, excelentíssimo senhor deputado Wilson Leal, solicitando que essa comissão convide o Dr. José Tarcísio Barroco Zovico, chefe de equipe da cirurgia bariátrica do Hospital Evangélico de Vila Velha, para discorrer sobre o tema cirurgia bariátrica. Ciente, à Secretaria da Comissão. Proposições recebidas não houve no período. Proposições distribuídas aos senhores deputados não houve no período. Proposições sobrestadas não houve no período. Proposições baixadas de pauta não houve no período. Devolvo a palavra ao presidente. Como não há quórum, vamos bypassar a ordem do dia e as deliberações para seguir aos nossos convidados do dia. A Comissão de Saúde recebe as visitas da doutora Fabiana de Freitas Bombarda Nunes e doutora Maria Helena Monteiro de Barros Mioto, cirurgiãs dentistas da Comissão de Odontologia Hospitalar do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, CRO, doutor Fernando Silva Damasceno, cirurgião dentista, e Regina de Moura Moreira, secretária do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, para discorrer sobre o tema Inclusão da Odontologia nos Hospitais Públicos, projeto de lei Odontologia Hospitalar por solicitação do deputado Zé Preto, que me ladeia aqui agora nessa comissão, um deputado participativo, batalhador da saúde capixaba, e que eu tenho a honra de estar dividindo essa legislatura com Vossa Excelência, deputado Zé Preto. Gostaria de cumprimentar aqui também o nosso amigo do Hospital Evangélico de Vila Velha, Ricardo Evaldi, que nos acompanha. E eu vou cumprimentar também o Antônio da Saúde, vereador de Brejetuba. Ô, vereador, prazer tê-lo aqui. E Márcio Coelho Pinto, funcionário público estadual, que nos acompanha aqui hoje também. Então vamos seguir com a palavra a doutora Maria Helena Monteiro de Barros. Ah, não, doutora Maria Helena, a senhora vai falar também? Tá certo, por favor, com a palavra. Isso aí. Pode levantar aí só jogar para cima. Eu estou aqui representando o Conselho Regional de Odontologia e gostaria de apresentar a doutora Fabiana, que é uma especialista na área, né, de odontologia hospitalar, e o doutor Fernando Damasceno, também especialista e que trabalha no SUS. Perfeito. Para o bem da nossa população. Acho que todos nós estamos nessa luta para melhorar a saúde da população, tão sofrida aqui do nosso país. Sem dúvida. Muito obrigado pela sua participação. E com a palavra a doutora Fabiana de Freitas. Por favor. Bom dia a todos. Obrigada por essa oportunidade, deputado. Obrigada aos presentes aqui. Hoje eu vim falar sobre a odontologia hospitalar, que recentemente não é mais uma área de atuação apenas ou uma habilitação, mas sim uma especialidade, o que demonstra toda a sua importância, não só para a odontologia, mas para toda a saúde de forma geral. Então, desde o dia 23 de agosto desse ano, que a odontologia hospitalar entrou no rol das especialidades dentro da odontologia. Isso é muito importante porque traz para nós toda a importância que a odontologia hospitalar
hospitalar tem com relação à melhora consubstancial dos pacientes, independente do motivo da sua internação. Por favor. Várias capitais, vários estados tiveram uma mobilização muito importante, né, já tem acontecido durante os últimos anos, e nós temos tido muitas gratas informações a respeito do projeto de lei que se transforma em leis em outros estados, e mais uma vez o Espírito Santo vem aqui para cobrar, né, essa oportunidade de levar a odontologia hospitalar para todos, que é o que nós precisamos, né? Nos últimos anos, nós temos avançado bastante com relação à parte de tecnologias, investimento em novas formações, profissionais capacitados, hospitais públicos e privados. A gente tem alguns exemplos aqui no nosso estado, mas ainda precisamos avançar. Por favor, pode passar. Nós temos aqui alguns projetos e algumas resoluções, algumas leis que nos assistem, as quais nós, então, nos baseamos, e dentro delas nós temos a RDC 7, onde nós temos a assistência odontológica contemplada, como vocês podem ver em vermelho, mostrando que dentro das unidades de terapia intensiva já está previsto, desde a resolução número 7 de 2010, assistência odontológica. Nós também temos outros projetos, como o próprio Código de Ética, não é um projeto, já é uma realidade, né? O próprio Código de Ética odontológico pode mudar. No seu capítulo 10, contempla a odontologia hospitalar, mostrando que é ensinado desde sempre, é previsto nos currículos das faculdades e universidades Brasil afora, mostrando o quão é importante. E desde 2008, então, nosso PL 2776 vem trazendo a necessidade de termos a odontologia hospitalar contemplada em âmbito nacional. Essa lei inicialmente foi a 277, esse projeto de lei, depois passou a ser a PL 34, pode passar, que ficou transitando durante muito tempo. Em 2013, né, nós tivemos aí a ementa final, mas ainda caminhamos com este projeto de lei. Hoje nós temos a mudança, inclusive, no número, pode passar, por favor. Vários fatores foram, várias comissões, várias reuniões, muitos fatores foram levantados em relação à necessidade da aprovação dessa lei, pode passar, que vem tramitando desde 2013 este projeto de lei. Começou em 2010, depois em 2013 mudou de número, pode passar, por favor. E, finalmente, pode passar, em 2015, nós tivemos o CFO trazendo algumas diretrizes também para a formação desses profissionais. Finalmente, em 2016, houve uma aprovação pela Comissão de Saúde no Senado, pode passar, e, infelizmente, em 2019 e 2020, nós não avançamos com o veto do então presidente da República, pode passar. E caminhamos de lá para cá, né, tentando nos reerguer e mostrando o quão essa lei é importante, o quão ela é necessária para que nós possamos melhorar os números da saúde no nosso país. Enquanto isso, os estados foram se mobilizando. Individualmente, os estados e algumas cidades foram se mobilizando para que tornasse esse projeto de lei uma lei sancionada. Várias cidades, pode passar, por favor. Aqui a gente tem um exemplo, né? Inclusive, de algumas que se transformaram em leis, né? Nós temos aqui recentemente em Goiânia também, pode passar, no Amazonas. Essas foram as últimas que nós temos esse ano aprovadas, e hoje nós temos, pode passar, todos esses estados e algumas cidades já contemplam a odontologia hospitalar como lei estadual ou nacional. Por favor, o CRO, juntamente com toda a sua comissão, da qual eu também faço parte, tem, na pessoa da doutora Luzimar Pinheiro, nossa presidente, doutora Maria Helena Mioto e toda a equipe, uma busca incessante. Nós
estamos aqui hoje, né, onde nós agradecemos pela oportunidade, porque realmente é incessante a nossa busca por apoio e por oportunidade para que nós levemos essa lei também aqui no Espírito Santo. Por favor, pode passar. E por que nós acreditamos, né? Por que a odontologia hospitalar ela é tão importante? Ela é importante porque ela trabalha com todo o corpo, ela modifica resultado, ela melhora o prognóstico de muitas doenças. E é para isso que nós trabalhamos. Nós queremos que o nosso paciente tenha a saúde integral, como é contemplado no SUS, nos seus princípios formadores. Por favor, pode passar. A odontologia hospitalar, ela visa atender pessoas que se encontram em ambiente hospitalar, pacientes que têm complexidade, né, no seu nível de atendimento, e onde a cavidade bucal é uma porta de entrada para muitas infecções. Pode passar, por favor. A odontologia hospitalar, dentro do hospital, ela contempla vários setores de atuação. Não apenas as unidades de terapia intensiva, mas todos estes setores nós temos protocolos operacionais padrão que vão contemplar ações e serviços na melhora da saúde do nosso paciente, de forma integral. E nós nos relacionamos com toda a equipe multidisciplinar, o que torna, mais uma vez, a odontologia também uma especialidade necessária dentro do rol de especialidades contempladas pela saúde e dentro dos hospitais. Nosso principal foco é a remoção justamente dos focos de infecção de saúde bucal, os focos odontogênicos, focos estes que podem realmente alterar o curso clínico de uma doença e modificar o prognóstico. Essa é a nossa luta. E nós vamos atender justamente, pode ir passando, por favor, rapidamente. Nós vamos modificar de forma a prevenir que esses focos modifiquem a saúde do paciente. Focos infecciosos, né, infecciosos de alterações fúngicas, virais e bacterianas. Focos estes que vão, então, além de prejudicar o curso clínico, também vão piorar a qualidade de vida do nosso paciente internado. Essas infecções, elas também aumentam o tempo de internação desses pacientes, o que faz com que nós tenhamos uma alteração na questão também de orçamento do hospital, a questão de manutenção desses pacientes dentro do hospital, o que torna, né, muito caro. E, é claro, com a Covid-19, nós tivemos uma ampliação significativa dos leitos de UTI e nós vimos como que é importante, pode ir passando, como que é importante a atuação também em saúde bucal para a melhora desses pacientes. Então, quando nós temos uma revisão do serviço de odontologia hospitalar, nós vamos realmente confirmar a necessidade e a importância dos nossos serviços dentro dos hospitais e de todo o território nacional, né, de todas as áreas de saúde, dos postos de saúde, dos hospitais, das instituições de longa permanência. Pode passar, por favor. E o que nós pretendemos é justamente melhorar esses indicadores, aumentar a rotatividade dentro dos hospitais, melhorar os números, diminuir as infecções hospitalares e, assim, melhorar os números de forma geral, né, e a saúde da população. Tendo como especialidade, que agora somos, né, nós queremos realmente fazer jus ao que nós estamos aqui, é trabalhar com a equipe médica, pode passar, justamente para que nós possamos, para cada grupo de pacientes, atuar de forma conjunta com a equipe multidisciplinar, como nós podemos ver aqui. E, finalmente, pode passar, por favor, dentro das unidades de terapia intensiva, também com a prevenção da pneumonia aspirativa por ventilação, que ainda é uma das principais causas de morte dentro dos hospitais, e o foco inicial ele está dentro da cavidade bucal.
ele passa pelo tubo e ele vai promover infecções em nível pulmonar, levando o paciente a óbito. Pacientes internados têm 10 vezes mais chances de adquirir, né, a PAV, e nós podemos modificar esses números, oferecendo, juntamente com todos esses cuidados que a equipe multi já faz, o cuidado odontológico. Pode passar, por favor. E agora, na pandemia, reforço, né, mostrando o quão importante, pode passar, foi a odontologia hospitalar. Nós tivemos várias frentes no Brasil todo, mostrando que a atuação da odontologia, juntamente à equipe médica, fez muita diferença na melhoria dos indicadores de qualidade de vida, diminuindo as taxas de ocupação, melhorando significativamente os números da PAV, diminuindo as infecções de corrente sanguínea, né, porque a gente sabe que o foco bucal ganha corrente hematogênica, fazendo infecções à distância, piorando, né, a qualidade de vida, e é claro, né, melhora todas as taxas, inclusive as taxas de mortalidade. Então, benefícios para o paciente, para a comunidade em geral e para todo o Estado. Aqui nós temos alguns exemplos rápidos, né? É claro que nós hoje atuamos em hospitais particulares da rede, mas também temos alguns projetos nos hospitais públicos, vinculados às instituições de ensino superior, da qual eu represento. Nós atuamos não só com diagnóstico, com biópsias de pequenas lesões ou de médio porte, e também com laser terapia de baixa potência no tratamento de lesões bucais, como é o caso. Pode passar, aqui são alguns exemplos, pode passar, pacientes com comprometimento sistêmico, internados, onde nós temos a nossa atuação, juntamente à equipe multi. Pode passar. Vários focos de remoção, focos de infecção são removidos, então, de pacientes internados, pode passar, em ambiente de UTI, em centro cirúrgico, em leitos de enfermarias, mostrando como que é importante a atuação da odontologia hospitalar em conjunto com a equipe multi. Pode passar, por favor. Mais uma, mostrando ali focos de candidíase. Todas esses exemplos, né, nossos pacientes, mostrando a nossa atuação juntamente à equipe. E, para finalizar minha fala, não posso deixar de contemplar, dentro do Outubro Rosa, né, a importância que nós, cirurgiões dentistas, temos, não somente na nossa área, no nosso consultório, e também dentro dos hospitais, onde a gente faz a prevenção da mucosite oral por meio do diagnóstico, das orientações e também da laser terapia de baixa potência. Pode passar, por favor. A mucosite oral é uma das principais causas de paralisação dos tratamentos oncológicos, independente da modalidade, quimioterapia ou radioterapia, e nós sabemos o quão é dificultoso para um paciente oncológico, nesse momento, lidar com todas as sequelas, dentre elas a mucosite oral. Então, nós atuamos à beira-leito nesse paciente para conduzir a laser terapia de baixa potência, onde nós conseguimos, se não tratar de forma 100%, mas prevenir que alguns outros focos possam piorar e o pior, né, esse paciente venha a paralisar o seu tratamento ou ainda, o que é pior, né, tenha um quadro de sepse e venha a óbito, que nós podemos, então, evitar. Esse é o nosso papel. E a odontologia hospitalar também está contemplada dentro da oncologia. Vários exemplos aqui mostrando, né, onde nós atuamos de forma significativa. Pode passar, por favor,
mostrando o quão é importante. Então, finalmente, a nossa principal contribuição na redução do tempo de internação e dos custos hospitalares, redução da incidência de infecções locais e sistêmicas oriundas da cavidade bucal, redução de complicações, de nascimento de prematuros e crianças com baixo peso, melhora do controle e acompanhamento pós-alta e, finalmente, melhora consubstancial da qualidade de vida do nosso paciente. E aqui mostrando, né, eu particularmente me sinto muito honrada e muito feliz de fazer parte da história de muitos pacientes. A minha luta é incessante junto à minha equipe, aos meus colegas, mostrando que realmente a gente pode fazer a diferença. Um diagnóstico de câncer não é um destino e a gente está aqui para colaborar com esses pacientes, né? Pode passar, nós temos aqui para finalizar, essa é uma querida paciente que ficou conosco 2 anos, num tratamento bastante dificultoso. Aos 15 anos, ela foi diagnosticada com leucemia e pode passar. Graças a Deus, hoje nós temos uma paciente que passou pelo tratamento, que passou por todos os problemas, e a odontologia hospitalar, em conjunto com toda a equipe multidisciplinar, pôde trazer para essa paciente qualidade de vida durante o tratamento, principalmente, né, força e fé para que ela pudesse passar, esperança para que ela pudesse passar dessa condição em 2020 para essa condição em 2023. Muito obrigada a todos, agradeço e fico aqui à disposição. Bom dia. Parabéns, doutora. Obrigada. Eu gostaria de cumprimentar o Márcio Calil, jornalista do CRO, que também nos acompanha hoje. Tenório, está sempre aqui representando o nosso governo, a Casa Civil. E o William Abreu, também jornalista da Casa Civil, que nos acompanha nessa manhã. Bom, doutora Fabiana, eu fico extremamente feliz de ver a tua apresentação. Para que todos vocês vejam a importância que a odontologia tem no Espírito Santo, no cuidado do paciente e também nessa comissão de saúde. É a segunda vez esse ano que nós discutimos o mesmo tema. O CRO foi convidado também a participar da nossa outra discussão. Se eu não me engano, a senhora esteve presente, né? Vocês estiveram presentes. Então, já estamos aqui no segundo round, vamos dizer assim, da discussão da odontologia hospitalar. E, à época, nós iniciamos um grupo de estudo para poder trabalhar e confeccionar um projeto de lei que seja compatível com o Estado do Espírito Santo. Acho que a gente precisa dar sequência nisso, talvez englobar mais pessoas, para que a gente possa ter um desfecho mais rápido. Temos uma indicação já feita. A minha assessoria está aqui me mandando várias coisas que estão sendo produzidas, tá? Que estão em andamento já no momento. Uma indicação que foi feita na semana mesmo da última reunião, indicando para o governo do Estado que houvesse profissionais de odontologia em todas as unidades de saúde públicas, em que hajam pacientes internados e também, obviamente, que nas unidades de terapia intensiva, e o profissional deverá ser um cirurgião dentista. Então, nós já temos indicações e projetos em andamento para que sejam protocolados. O deputado Zé Preto vai participar disso conosco, né, deputado? Que tem interesse total nessa pauta. Todos vocês estão convidados para que a gente possa fazer algo que seja de verdade robusto e que possa obedecer à integralidade do serviço da assistência prestada. Eu sou radio-oncologista, fiz a minha especialidade no Hospital de Amor, Hospital de Câncer de Barretos. E lá em Barretos a gente tinha uma equipe completa, maravilhosa de odontologia hospitalar e que... Exatamente. E quando vim para o Espírito Santo, o primeiro receio que eu tinha era odonto. Então, assim, eu conheço bem o tema, porque eu trabalho com odontologia hospitalar diretamente,
no Hospital Evangelho de Cachoeiro. Eu trouxe a odontologia para o hospital, à época, para o cuidado oncológico, né? O doutor Valério está lá com a gente, junto com a doutora Carla, já há bastante tempo. Nós oferecemos laser terapia para todos os pacientes do SUS, mesmo não havendo tabela para laser terapia, o que é um problema. A gente fala de uma coisa aqui que os hospitais filantrópicos, Ricardo, mais uma vez vão ter que subsidiar, porque não tem tabela para isso, né? E aí nós vamos ter que cair naquela velha conversa, mas você vai fazer isso, mas vai diminuir a internação. Sim, mas tem que ter custeio. E vai realmente cair a internação, e cai a internação abruptamente. O tempo de internação é um investimento fantástico, a odontologia hospitalar. A odontologia hospitalar é um investimento, tá certo? Mas que tem que ter custeio. Não é para o hospital ter que custear isso do próprio punho, né? Então, isso também tem que ser falado, né? A gente tem que ter, o recurso tem que vir junto, né? Mas é um tema fantástico e os meus doentes no meu consultório, praticamente todos passam pela odontologia, e se não fosse assim, nós teríamos pausas de tratamento e impacto em sobrevida desses pacientes diretamente. Ali com risco de, você não comentou, mas com risco de pericardite, com risco de complicações cardíacas graves, fora sepse pulmonar, fora sepse com foco na cavidade oral, fora todos os entretantos que podem vir junto a isso. Você quer fazer um comentário agora, Zé, ou vamos para a próxima palestra primeiro? Relatar aqui, cumprimentar Ricardo, o pessoal da Casa Civil, e relatar que é uma luta. Maria Helena, além de tudo, é minha amiga, é uma luta nessa causa, como a doutora Fabiana, o doutor Fernando, é uma luta que vários estados já têm, e nós temos, assim, ela fala que é uma luta de outras câmeras que por aqui passou e não teve êxito, entendeu, presidente? Então, nós precisamos de dar uma resposta, porque quando a gente tem amigo que luta por uma causa igual a Maria Helena luta, ela sempre fala isso comigo. Então, a gente tem que debater e tem que trazer, e precisa, sim, mobilizar e sensibilizar o governador que faça fazer a lei e cumprir a lei, porque até muito me alegro, hoje em Guarapari, no UPA de Guarapari já tem odontologia lá dentro. Então, assim, tem alguns municípios, que nem a doutora está falou ali, relatou ali, que alguns municípios já estão aderindo, sem nós termos a lei, tem lei municipal e não tem a lei estadual. Então, assim, já passou da hora da luta que a Maria Helena luta há muitos anos, que ela relatou para mim, o governador, nós temos que ter essa lei, sancionar e fazer valer essa lei. Que é uma luta importante, nós temos que lutar, não nem fazer indicação, fazer um projeto de lei e lutar aqui para que passe nessa casa e passe também, que o governo sancione essa lei e cumpre, né? Porque tem muita lei também que fica guardada. Eu acho que essa lei, a lei que vem assim resolver muitas situações, que nem a doutora falou ali, que talvez no início, né, pode até levar a óbito muitas vidas por causa de um princípio que não foi tomado. Então, assim, tem a minha assessora também, Keila, que é dentista, formada, então ela sabe também, sempre cobra também. A gente tem a Maria que cobra também, porque a gente tem que lutar, nós não podemos deixar passar assim. Já é a segunda vez, a doutora veio, o doutor que eu não lembro se ele veio, não, mas eu lembro das duas, que a doutora veio e a Maria Helena veio, e quantas vezes for possível nós debater e que o governador sensibilize com o projeto de lei que nós vamos, se Deus quiser, aprovar nessa casa e o governo sancionar. E, no final de tudo, quem ganha é a população. Muito bem, Zé. Eu tenho certeza que, como tudo que é bom para a saúde do Capixaba tem o seu apoio, nós vamos estar juntos nessa pauta e vamos transformar essa grande vontade popular, vontade do Conselho, né, vontade dos profissionais de saúde, e em um projeto de lei que vai ser aplicado na prática. A gente não quer projeto para ficar encabidado, né? A gente quer projeto que seja factível, e por isso a importância do debate, a importância da inclusão, né, dos profissionais de saúde que trabalham nesse meio, para que a gente possa construir algo que não seja só bonito, que seja também execuível e aplicável na prática clínica diária, e também implementável pelos hospitais, porque também de criar uma lei
uma lei da perfeição que não é aplicável no dia a dia não adianta nada. Concordam? Eu vou conferir a palavra ao doutor Fernando Silva Damasceno. Por gentileza, a palavra é sua, doutor. Opa, bom dia a todos, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite aí, aos deputados, ao Conselho Regional também, que me chamou para falar um pouco sobre odontologia hospitalar. Vou tentar dar ênfase na minha rotina lá de UTI, né? Eu trabalho nas unidades de terapia intensiva desde final de 2014, né? E de 2018 até 2020 nós participamos de um projeto nacional chamado Saúde em Nossas Mãos, né? Pode manter um pouquinho ainda. Esse projeto tinha como meta reduzir a incidência de PAV, na verdade, reduzir a incidência de infecções relacionadas à assistência à saúde de forma geral, né? Que as principais são a PAV, a infecção de trato urinário e a infecção de corrente sanguínea. Pode passar. Como está explicando melhor ali, né? O objetivo é reduzir as infecções relacionadas à saúde. A gente sabe que essas infecções elas são plenamente evitáveis, né? Elas têm um desfecho negativo para o paciente e também para a instituição de cuidado, pois consomem muitos recursos, né? E dificultam a rotatividade de leitos, como a Fabiana falou, né? A gente pensa em rotatividade de leitos, usar melhor o recurso que é aplicado, né? E não está perdendo o recurso para infecções que são, de certa forma, fáceis de serem prevenidas. A gente tinha, nesses 3 anos, a gente tinha como objetivo reduzir a incidência das infecções em 50%, reduzir 30% em 1 ano e meio, depois mais 20% no restante do projeto, né, nos 3 anos totais. Pode passar? Só para, assim, vocês vão ouvir falar algumas siglas aí nessa minha apresentação, então só para deixar bem claro aqui, talvez nem todos sejam da área de saúde, a gente vai falar aqui muito em IRAs, que são infecções relacionadas à assistência à saúde. Tá? Essas IRAs, elas são um indicador de segurança, ou seja, hospital que tem muita infecção relacionada à assistência à saúde, são hospitais que têm falhas nos seus processos de cuidado ao paciente. Então, essas infecções elas podem ser evitadas através de protocolos e de rotinas, né, que são, como eu falei, de certa forma são rotinas implementáveis, né? Como o doutor Bruno falou, não adianta a gente fazer algo mais, uma lei super bonita que não seja replicável. Então, esses protocolos eles são replicáveis. A gente vai tentar mostrar isso aí no decorrer do projeto. A principal infecção relacionada à saúde é a PAV, é onde o dentista tem uma atuação direta, né, no controle e na prevenção. A PAV, ela tem uma incidência de 30% de mortalidade e ela, de 6% a 52% dos pacientes ventilados podem desenvolver PAV. Esse número é um pouco amplo, porque nós temos assim, UTIs com perfis diferentes, né? Tem UTI de pós-operatório, tem UTI de paciente crônico, UTI com pacientes neuropatas. Então, de acordo com o perfil do paciente, a incidência de PAV vai ser maior ou menor. Basicamente, quanto mais tempo ventilado, maior a incidência de PAV. Aonde a gente encontra o paciente mais tempo ventilado? Os pacientes neuropatas ou com doenças crônicas. As UTIs de pós-operatório, geralmente essa doença ela é menos prevalente, vamos dizer assim, né? E a coisa importante é que a PAV ela pode se desencadear numa sepse, né? Que é uma doença com uma disfunção orgânica grave e é a principal causa de morte nos hospitais, nas UTIs do Brasil, né? Como está falando ali, a maior causa de morte nas UTIs, 65%. Ou seja, atacando a PAV, como que a gente ataca a PAV? Fazendo nossos protocolos. O dentista entra ali, nesses protocolos. Atacando a PAV, que é a principal infecção relacionada à assistência à saúde, a gente reduz a sepse, que é a principal causa de morte dentro de UTI. Então, acho que a matemática é clara. Reduz PAV, reduz sepse, reduz morte.
Então, agora eu vou tentar mostrar para vocês como que a gente conseguiu, nesse projeto de 3 anos, reduzir a PAV. Pode passar, por favor? Só para assim, ontem eu fiquei pensando, como que eu posso ilustrar? Será que todo mundo lá é médico, é da saúde? Falei, como que eu posso ilustrar o que é a sepse? Cara, a sepse é isso aí, ó. Ceifa vidas e drena recurso, e muito recurso. PAV é caro. E a gente poderia estar evitando e aplicar esse recurso de forma mais inteligente e oferecendo, a gente estava falando de laser aí, que não tem recurso, né? Realmente eu demorei, acho que 2 anos para conseguir fazer laser lá no SUS, no Santa Casa, no Dia SUS, né? Lá na inauguração até que o senhor estava lá, na inauguração da químio, foi quando o doutor Tiago falou, ó, foi aprovado o seu projeto. Então foi difícil, eu fiquei assim, horas e horas conversando com gente da gestão, de recursos financeiros, sobre como fazer laser no SUS, que foi aprovado, todo mundo achou, pô, que legal, foi aprovado, mas não tem recurso. Então, a gente continua tendo que drenar recursos do hospital, mas que também se paga. A gente pode estar mostrando isso em outra situação, caso o senhor queira. Então, sepse, para mim, é isso aí. Ó. Leva vidas e leva o nosso dinheiro. Pode passar? Bem, falando mais um pouco sobre o projeto, esse projeto a gente conseguiu entrar, a Santa Casa entrou nesse projeto por conta de um outro projeto de prevenção, só que prevenção de úlceras de compressão. Né? A gente conseguiu um sucesso grande, mandamos nossa proposta e o Ministério da Saúde aceitou que a Santa Casa participasse do projeto, desse projeto Saúde em Nossas Mãos. Basicamente, a gente tem esses tutores, né? O Hospital Alemão Oswaldo Cruz, o HCOR, Albert Einstein, Sírio-Libanês, Moinho de Ventos, e um setor do Ministério da Saúde. Nós somos tutoriados nesse projeto pelo Hospital Moinho de Ventos, que é um hospital referência lá na região sul. E a gente tinha reuniões constantes, onde eles vinham aqui e a gente ia até lá para ver como é que é o funcionamento, como isso estava sendo feito. Quando a gente participou lá pela Santa Casa, eram 180 hospitais no Brasil, né, que era um projeto nacional. Então, eram 180 hospitais, 3 hospitais no Espírito Santo. Santa Casa, Central e Roberto Silvares. E a gente tinha umas reuniões trimestrais com os outros hospitais, né? E dava para entender que a evolução do nosso projeto ela era mais rápida do que nos outros, porque não tinha um dentista na equipe. Eles tinham dúvidas sobre os processos, né? E a gente, inclusive, a gente até orientava os outros hospitais sobre como as coisas poderiam ter sido feitas para poder otimizar os resultados dele, né? A gente conseguiu os resultados de prevenção à PAV, né? Não nas infecções de trato urinário ou de corrente sanguínea, porque eu não participava desse time, mas nas infecções de via aérea, né? Das pneumonias associadas à ventilação mecânica, nossos resultados foram, a gente conseguia bater as metas antes do tempo, correto? Pode passar? Bem, vamos lá para o projeto. Quando a gente começou, lá em 2018, na UTI B, a UTI de 10 leitos, a gente tinha uma taxa de incidência de PAV de 9,57 no último mês e anual de 10,70. A nossa meta no final do projeto era chegar a 4,78. Tá? Quando eu falo densidade de incidência de PAV, é porque como a gente mede a quantidade de pneumonias, né? Não é pelo número de pneumonias, mas essa taxa, ela mede o número de pneumonias dividido pelo número de dias de pacientes ventilados multiplicado por 1000. Porque você pode ter uma PAV e ter tido um paciente entubado no mês. Sua taxa de incidência é altíssima. Ou você pode ter 3 PAVs, 3 pneumonias associadas à ventilação mecânica, com 95 dias de ventilação mecânica, né? Porque o mês tem 30 dias, mas se você tem 3 pacientes ventilados, você multiplica isso. Então, a incidência, ela não é especificamente a quantidade de pneumonias, né? Tem essa continha. Então, essa continha deixava a gente com a 4,78. A gente tinha que chegar nessa meta. Pode passar, por favor? Esse era o nosso gráfico de densidade de incidência, né? Você vê que ele oscila bastante. E olha que lá na Santa Casa a gente já tinha um processo de cuidado com isso aí, né? Desde 2016 a direção queria esse suporte odontológico, já tinha uma taxa relativamente
baixa, né, para um hospital que tinha muitos pacientes crônicos, e a gente foi nesse nível aí de 10,70 até 2017. Pode passar. Eu acho que isso saiu da posição, mas depois eu volto nesse slide para comentar. Isso aqui é uma ferramenta de trabalho do projeto. Pode passar. Então, quando começou o projeto, a gente tinha esse direcionador aí, esse diagrama direcionador. Como a gente pode ver, a redução da densidade de incidência de PAV em 50% era a nossa meta, né? Então, o que a gente precisava fazer? Os direcionadores primários, prestar aos pacientes de ventilação mecânica cuidados oportunos. Dentro desses cuidados oportunos, a gente pode ver lá que o primeiro, isso foi passado pelos nossos tutores, né? Esse diagrama não foi feito pelo nosso hospital. Isso foi feito pelo Hospital Moinho de Ventos, pelo Ministério da Saúde, pelo Círio, pelo Albert. Então, lá na cabeça lá do conceito de mudança, oferecer cuidado de higiene oral, né? A gente sabe que as bactérias hospitalares colonizam a boca em 48 a 72 horas. Os pacientes ventilados, eles têm o reflexo de tosse bloqueado pelo tubo, pela sedação, pela própria complicação neurológica do paciente. Então, acaba que o conteúdo que está na boca, ele migra para o pulmão. Esse conteúdo pode ser altamente contaminado e, basicamente, a gente envenena o paciente, né? Muitas vezes, na hora de mobilizar o paciente para dar leito, se não se verifica corretamente a pressão do balonete, se não aspira a cavidade oral, a gente acaba, no cuidado, levando essa secreção colonizada até o pulmão e levando a pneumonia associada à ventilação mecânica. O segundo direcionador primário era desenvolver equipes multidisciplinares altamente efetivas. Bem, não adianta apenas ter o dentista no hospital, né? A gente está dando aqui um primeiro passo, a gente precisa de legislação, a gente precisa de gente habilitada, a gente precisa de equipes fortes. Isso eu acho que parte lá da direção dos hospitais, né? As nossas reuniões, elas tinham desde o diretor clínico do hospital até o técnico de enfermagem na mesma sala. Então, ali a gente desenvolvia o projeto realmente, e ali realmente foi um divisor de águas. Foi quando eu vi que a gente, agora isso vai, porque a gente flutuava muito, tinha meses bons, meses ruins, mas dentro desse time mais coeso, todo mundo junto ali, as pessoas botavam suas dificuldades com relação ao projeto, e a gente, de certa forma, tinha como posso dizer, alinhar as nossas ideias. E isso foi acontecendo e as coisas foram ficando cada vez mais fáceis. Inclusive para o meu trabalho, porque eu conseguia ver o maior número de pacientes, porque a equipe técnica de enfermagem tinha uma orientação melhor. Então, os processos eles vão se simplificando. E algo que é mais complexo fica mais simples, né? Quando a gente tem um time bem treinado, bem coeso. Pode passar? Bem, vou me aproximar um pouquinho aqui, só para mostrar para vocês que eu acho que eu preciso apontar. O projeto começou aqui, né? Final de 2017, começo de 2018. Essa parte aqui é aquele gráfico anterior que eu mostrei para vocês. A gente tem lá uma baseline de 10,70, que foi da onde a gente partiu, como era a densidade de incidência de PAV até 2018, 10,70. A gente tem ali o goal, né, que é onde a gente deveria chegar a partir de 1 ano e meio. A gente pode observar na mediana 2, que foi após 1 ano e meio, a mediana 2 a gente já bateu a nossa meta, que foi lá para 5,35. Então, a gente já teve uma redução de PAV considerada, né? E se for observar a mediana 3, nós chegamos a 0. Então, a gente conseguiu erradicar essa doença do hospital. Cada pontinho desse aqui são 2 meses. Então, a gente ficou ali 8 meses, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, até mais. Ficamos ali uns 10 meses sem ter PAV. E a gente considera melhoria dentro de um hospital apenas quando a gente consegue replicar isso por mais de 6 meses. Não adianta ir lá fazer um projeto,
reduzir PAV em 3 meses e depois voltar a subir. Então, a gente precisa que esses projetos sejam replicáveis, os protocolos bem elaborados, e quando a gente consegue esse número seguido de redução, aí sim a gente considera uma melhoria no sistema de saúde. Pode voltar um pouquinho? Só detalhe, esse ponto astronômico ali foi o Covid, tá, gente? No Covid, os processos foram interrompidos no hospital, a gente estava todo mundo meio que perdido, né? Então, a direção da Santa Casa preferiu que apenas médicos, fisioterapeutas e enfermeiros ficassem na UTI Covid, porque eu circulava pelo hospital todo, eu respondo parecer em várias enfermarias, a nutrição também faz isso, então, odonto, nutrição, a farmácia também ficou fora desse início do Covid aí. Mas aí, quando o Dr. Tiago Pancini retornou ao hospital, ele pediu que a odontologia voltasse. E aí a gente já conseguiu reduzir a incidência de PAV no Covid também. Pode passar agora? Falando em redução de PAV, a gente precisa entender também que não houve redução na utilização dos ventiladores mecânicos, como mostra esse gráfico, né? A gente teve uma redução pequena, até porque o paciente infectava, mas ele saía mais rápido do tubo, com cuidado. Ele não reinfectava com a pneumonia. Porque o paciente pode ter pneumonia, a gente tratar, ele continua com a condição bucal ruim e ele pode reinfectar. Então, a gente teve uma redução pequena, né? A gente saiu de uma baseline de 38 e terminamos o projeto com uma mediana de 32,60. Então, a gente continuou usando o ventilador mecânico, os pacientes continuavam entubados, mas, de certa forma, a gente conseguiu reduzir PAV. Ou seja, a gente usava o ventilador, o paciente entubava, mas saía rápido. Tá? E também algo importante a ser observado, a taxa de adesão ao bundle, né, que a bundle, quando a gente fala bundle é um pacote de medidas para prevenção de infecções. São medidas simples, de baixíssimo custo, mas que devem ser feitas de forma rotineira. E dessa forma a gente consegue reduzir as infecções. Eu vou mostrar mais à frente como que foi o bundle PAV. Então a gente tinha uma meta de 95% de adesão ao bundle, a gente conseguiu chegar a 75%, mas ainda assim, mesmo sem os 95% de adesão, a gente conseguiu o que a gente queria, né? Porque propor algo para uma equipe pequena, acho que é simples, mas a gente precisa entender que as UTIs elas são compostas, cada UTI são 4 times, porque são plantões de 12 horas, então um dia é um time, um dia é outro, e na noite são outras pessoas, né? Então, quando eu vou dar treinamento lá de higiene oral, ou sobre protocolo de segurança, são 70 técnicos de enfermagem. A metade deles eu nem tenho contato, porque eu não trabalho durante a noite, não tenho serviço de odontologia durante a noite. Então, alinhar isso tudo é difícil. Então, a gente tem que ter ferramentas de trabalho que nos proporcionem estar sempre verificando como anda o trabalho, né? Eu costumo dizer que a equipe técnica de enfermagem são minhas mãos lá e, às vezes, meus olhos também. Porque não tem como, eu sou o único dentista do hospital, são 28 leitos, eu trabalho 4 horas por dia. Então, se não tiver uma equipe bem alinhada, a coisa não anda. Contratar um técnico de higiene bucal é inviável, o hospital prefere contratar um técnico de enfermagem e a gente treina ele sobre a rotina de higiene oral. Pode passar? Sobre o bundle, né, como eu falei anteriormente, a gente já tinha isso em mente lá antes do projeto, mas com o projeto a gente conseguiu oficializar isso. Essa era a nossa ferramenta principal de controle e supervisão dos processos, né? A gente pode ver lá, a gente observava isso diariamente, higiene oral, cabeceira elevada, realizar a avaliação da sedação. Os 2 primeiros itens eram pela odonto, os 2 segundos itens era a equipe médica que observava, que era com relação à sedação e a possibilidade de extubação. Pressão do balonete e manutenção do sistema de ventilação mecânica era de responsabilidade do fisioterapeuta. Então, essa fichinha, todo dia, era verificada nas UTIs. Todos os itens deveriam estar ok. Se um item desse não estava ok, o paciente estava fora do bundle de prevenção à PAV.
Então, em cima disso aí, a gente ia atacando as áreas exatas, os plantões exatos, entendeu? A gente conseguia direcionar os nossos treinamentos para modo de otimizar o nosso tempo e tentar ajustar as coisas de forma mais certa. Não ficar gastando muita energia com algo que não era tão importante no momento. Pode passar? Pode passar, isso é outra ferramenta. Isso aqui também, na visita multi, eu fiquei muito feliz quando colocaram o meu nome ali, odontólogo, porque eu trabalhava há 3 anos no hospital e na ficha multidisciplinar tinha todos os profissionais, menos o dentista. Eu entendo, né, o dentista foi o último profissional do setor de saúde a entrar nas UTIs. A gente tem que ter humildade, respeitar muito quem está lá há muito tempo, que foi criado ali na terapia intensiva, né? Respeitar os processos que eles estão ali, o trabalho é um trabalho excepcional. E à medida que a gente vai mostrando nossas qualidades, né, a gente vai ganhando espaço. Então, hoje, além do nome ali para eu colocar meu carimbo para passar para a César, tem uma pergunta lá sobre como vai a cavidade oral do paciente, porque eles perguntavam para todo mundo, sistema respiratório, dieta, não sei o que. Chegava no odonto, eu não tinha ainda, né? Como é que está a cavidade oral? Hoje, essa ficha já mudou. Todos os pacientes, o médico de rotina pergunta sobre a cavidade oral do paciente. Então, isso é uma mudança de hábito, né? A gente vê, às vezes, alguns profissionais que não ligavam muito, profissionais de outra área, você vê eles pedindo parecer, né? À medida que a gente oferece essa qualidade maior no cuidado, que a gente mostra eficiência para as equipes médicas, a coisa vai mudando. Pode passar. Então, nosso resultado final, né, após 3 anos de projeto, a gente começou lá no final de 2017 com a de base de 10,70, terminamos com a mediana de 0, ou seja, a gente não tinha PAV. A nossa meta era ficar 1.000 dias de dispositivos sem PAV. Infelizmente, quando estava quase chegando lá, com 655 dias de ventilação sem a PAV, a gente teve um caso, mas, assim, só para dar um exemplo, quando eu entrei lá em final de 2015, a gente tinha uma UTI de 10 leitos, a gente tinha uma média de 10 a 11 PAVs por mês. Pacientes crônicos, né, usava muito ventilador, mas eu lembro de ver paciente entubado fazendo higiene oral com creme dental, aquele monte de espuma na boca, algo que favorece a broncoaspiração. Então, hoje, se a gente tiver 10 PAVs em 1 ano, a supervisão de enfermagem chama toda a equipe e pergunta o que está acontecendo. Esses dias a gente teve um boom lá na UTI cardiológica, uma UTI de pós-operatório cardiológica, não é comum ter PAV nessas UTIs, né? E aí o doutor Darlan, que é o rotina, chamou o Richard, que é o fisioterapeuta, e a gente começou a avaliar o processo, o que está acontecendo, a gente identificou que era o filtro do ventilador, era um filtro que estava fazendo muito condensado, e aí rapidamente eu dei uma atenção maior, né? Eu comecei a fazer mais plantões nessa UTI, a gente modificou o filtro e normalizou novamente. E esse boom que teve foram 3 PAVs num mês, né? Algo que era rotina anteriormente. Então, hoje, a gente vive lá na Santa Casa com uma PAV por mês, nada de PAV por mês. Muitas vezes esse paciente já vem com a PAV do PS, porque não tem assistência odontológica no PS, e essa infecção acaba caindo no nosso colo, porque o paciente está internado lá, né? O diagnóstico também é um pouco... Porque quem fecha o diagnóstico, às vezes, é o Centro de Controle de Infecção Hospitalar, nem sempre eles estão na UTI, então a gente sabe que tem que ter imagem de raio-x, leucocitose, febre, secreção purulenta no tubo. Então, muitas vezes, a infectologia não está lá para observar isso tudo. Olha só a imagem de raio-x, e essa PAV a gente acaba computando como PAV, mas muitas vezes a equipe da UTI questiona realmente se foi PAV, né? Falta, às vezes, alguém do Centro de Controle de Infecção Hospitalar na UTI para realmente entender se foi PAV. O fato do paciente ter imagem
de tórax sugestiva de pneumonia e está com antibiótico, esse antibiótico pode ser por conta de outra coisa, nem sempre pela imagem, né? Pode passar? Bem, eu acho que era isso aqui que eu vim mostrar principalmente. Foi o que esse projeto deu para o Hospital Santa Casa e para os cofres públicos em matéria de economia de recursos, né? Bem, eu vou me aproximar aqui. A gente tem um custo médio da PAV antes e pós-projeto. A gente pode ver que a gente já teve uma economia de recursos ali. Pouca, R$10 mil. Né? Por quê? Porque o paciente, após o projeto, ele ficava menos tempo com a pneumonia. Como eu falei, a gente pode ter a reinfecção da PAV. O paciente mal fecha o diagnóstico de estar curado, ele volta à pneumonia, porque ele broncoaspira de novo e fica nesse ciclo. Né? Então, a gente teve uma redução no custo da pneumonia. Esse apanhado aqui são de todos os hospitais que fizeram o projeto. Né? Teve essa economia exorbitante. Eu vou falar dos dados do meu hospital, da Santa Casa. A gente sabe que a pneumonia custa 40... Isso é 2020, tá, gente? Hoje está mais caro. A gente sabe que cada pneumonia custa R$ 41.455, dependendo também do hospital. A gente é um hospital filantrópico. Então, hospitais filantrópicos, a gente sabe que tem um desconto na compra de medicamentos, creio, sai um pouquinho mais barato. Se a gente for olhar essa pneumonia em hospitais privados, creio que seja bem mais caro. Então, a gente entende que foram 51 infecções prevenidas, e se a gente multiplica esse valor, 41.455 por 51, a gente teve uma economia presumível de R$ 2.636.000 numa UTI com 10 leitos. Eu já tentei levantar quantas UTIs SUS a gente tem aqui no Estado. Realmente é difícil a informação. Procurei no NIR, com a direção do hospital, mas é uma informação complexa. Os contratos são difíceis da gente ter acesso, até para quem está dentro do hospital. Mas se a gente pega aí o Jaime, que acho que é o maior hospital aqui, são 57 leitos de UTI, e lá está lotado de PAV, você multiplica isso por 57, né, o volume vai crescendo. A gente vai no IMABA também, é um hospital infantil, que participa desse projeto e não conseguiu ter esses números. Inclusive, a infectologista do IMABA trabalhava comigo na Santa Casa e me chamou para fazer esse treinamento de higiene oral lá com os técnicos de enfermagem. O treinamento virou algo incrível, porque todas as médicas, enfermeiros, fisioterapeutas, veio todo mundo para a beira do leito do bebezinho entubado lá para perguntar. Então, isso me mostra o quê? Que os processos são muito falhos com relação à odontologia. E sempre que a gente não tem nada, a chance da gente crescer muito é grande. Eu falei uma vez com um amigo, ele estava entrando no hospital, acho que no Rio, e estava me questionando, pô, cara, mas lá não tem nada, o que eu vou fazer? Olha só, se não tem nada, você já está começando bem. Faz o básico não erra. Quando eu entrei na Santa Casa, eu perguntei para a doutora Penha Dávila, que é a provedora do hospital, eu falei, doutora Penha, o que você quer que eu faça aqui? Ela falou assim, ó, o básico do básico. O básico do básico é isso aí. O dentista entrou no hospital em UTI para prevenir PAV. Ponto. Faz isso direitinho, você vai ter sucesso. Né? Conversa com a equipe, tem essa humildade de chegar num ambiente que ainda não é o seu. Né? Tem gente lá já há muito tempo, eles têm os processos. Você não vai poder chegar lá mudando, quebrando as regras. Você tem que mostrar o seu serviço e as coisas vão acontecendo. Eu estou lá há 8 anos e as mudanças são gritantes. Né? Como eu te falei, hoje eu chego na UTI, o técnico de enfermagem vem me chamar, doutor, vai ver aquele paciente. Então, a gente não tinha esse hábito. O técnico de enfermagem, o médico, eles não têm esse tipo de orientação na graduação deles. Né? Esse ano teve o Congresso Nacional de Odontologia Hospitalar aqui em Vitória, e o professor Paulo Santos
falou algo muito interessante. Parece que do ponto A, que é o lábio, até o ponto C, que é a orofaringe, não existe essa parte do corpo no hospital. A boca, ela não é de conhecimento das pessoas que estão ali na rotina. Então, nem o técnico de enfermagem, nem o enfermeiro, nem a equipe médica, ela consegue traçar bons diagnósticos e ter protocolos bem estabelecidos. O nosso trabalho, ele acaba sendo um trabalho simples, assim, um trabalho secundário com relação à equipe médica, que faz o suporte à vida. Realmente, né? Assim, é um trabalho um pouco mais volumoso, vamos dizer assim. Mas quando a gente falta, faz falta. Literalmente. Porque se o nutricionista não vai na UTI, eu acho que o médico consegue prescrever a nutrição parenteral dele. Se o fono não vai, às vezes eles conseguem observar se o paciente faz. Se o fisioterapeuta não vai, o médico consegue regular os parâmetros da ventilação mecânica. Mas se o dentista não vai, aquele paciente vai ficar sem cuidado. Então, acho que a nossa importância vem aí, de fazer um trabalho que só a gente está capacitado para fazer. Entendeu? E aí oferecer essa atenção integral à saúde, né, Fabiana? Porque sem o profissional odontologista, essas coisas não acontecem. Hoje mesmo, eu estou de atestado, mas eu saio daqui e vou para a Santa Casa. Tem 2 pacientes de troca valvar lá, um para responder um parecer e outro para encaminhar para centro cirúrgico, porque infelizmente a gente não tem repasse para operar a beira-leito. Eu já operei muita beira-leito, de graça, a gente não recebe nada. Mas como esse paciente, e opero ainda até hoje, para adiantar a cirurgia cardíaca do paciente, só como esse paciente é um paciente mais complexo, são múltiplas extrações, paciente anticoagulado pleno, com insuficiência cardíaca, então a gente encaminha para centro cirúrgico para poder sedar bem o paciente, entubar para não ter nenhum tipo de intercorrência. E aí eu acabo tendo que encaminhar para buco, né? Isso demanda tempo, porque eles não atendem urgência. A gente teve que também ter um jogo de cintura para conseguir encaminhar esse paciente para o centro cirúrgico, porque senão é um paciente que vai passar por uma cirurgia cardíaca importante, né? E com foco dentário, um risco aumentadíssimo de ter uma endocardite, né? As equipes nem operam. Anteriormente era a equipe do Dr. Assad, ele já não operava. Hoje a gente está com um time de cirurgia cardíaca lá de BH. Eles também sempre pedem parecer. E assim, se não tivesse essa possibilidade, esse paciente ia ficar internado lá. Já vi paciente ficar internado 2 semanas esperando uma vaga no centro cirúrgico. Então, acho que essa legislação ela vem de encontro a isso, de ter esses códigos que a gente precisa, de ter repasse para o hospital. Eu agradeço muito por trabalhar na Santa Casa, entender que a gestão de lá é uma gestão que visa eficiência no atendimento, né? É uma gestão baseada em eficiência e, de certa forma, eu tenho vamos dizer, fácil, não é fácil convencer a doutora Penha alguma coisa, mas, de certa forma, eu tenho, pelo menos, uma possibilidade de diálogo, de mostrar os números, né? Então, além dessa redução de PAV aí, hoje a gente conta com esse atendimento aos pacientes cardiopatas. A gente consegue fazer adequação de meio bucal previamente à cirurgia de troca valvar. E também a gente conseguiu fazer laser terapia para o SUS, né? Muita busca por recurso, mas infelizmente não tem nada. A gente precisa contar com a nossa expertise, buscar as melhores propostas, né? Os melhores estudos que evidenciem essa redução de custo, essa melhoria na qualidade de vida do paciente, essa alta mais rápida, redução de opioide, redução de nutrição parenteral, tudo isso consome recurso e poderia ser evitado. Então, eu acho que a nossa discussão aqui não é só sobre levar dentista para o hospital. A nossa discussão aqui é sobre tirar aquele sócio que eu mostrei no desenho ali, né, com a foice, tirar o leão do imposto de renda, dar qualidade de vida para o paciente internado, humanizar o atendimento. Muito se fala em atendimento humanizado, como pode dizer, é a febre do momento, né, atendimento humanizado, mas eu não vejo nenhum hospital sem dentista fazendo atendimento humanizado. O paciente reclama de dor, de boca seca, mau hálito, alteração de paladar, infecção oportunista.
não consegue mastigar bem o alimento. Então, tem uma série de coisas quando a gente fala em atendimento humanizado, além dessas questões clínicas, né, que a gente está passando aqui, de redução de PAV, de laser, como a Fabiana falou bastante, o atendimento humanizado, ele vai além, né, dessas questões. Eu acho que acabou. Pode passar aí. Acabou. Bem, é isso. Obrigado pela atenção de vocês, tá joia? Muito bem, doutor Fernando. Acho que o lugar de todo profissional que lida com saúde, ele tem que ser preservado, valorizado, né? A multiprofissional é essencial. E até quando o médico pode, de alguma maneira, quebrar um galho para um profissional, como fazer um ajuste de ventilação mecânica, a gente sabe que esse galho quebrado no doente crítico, às vezes quebra o próprio doente. Então, o adequado é que cada profissional tenha o seu espaço, esteja preenchido pelo profissional habilitado da área correta, assim como na odontologia hospitalar, né? E realmente é complexo esse doente, às vezes com extrações múltiplas, exodontia múltipla, completa, né, da cavidade oral. Então, assim, são procedimentos bastante complexos que a gente precisa entender como solucionar essa problemática. Entendendo que a gente não pode ter um projeto de lei, que onere diretamente o Estado. Então, a gente pode falar da assistência sem introduzir um gasto programático para o governo. Caso a gente precise desse gasto programático, porque senão seria muito fácil, eu faria uma lei aqui. Agora temos um código de laser terapia, esse código paga tanto. Isso não pode ser feito. Isso quem tem que determinar é o Poder Executivo. Então, ele pode mandar para cá um projeto de lei que onere a ele próprio. Mas nós não podemos mandar para lá um projeto de lei que onere a ele. Então, a gente pode falar de assistência, a gente pode falar de como prover essa assistência, mas a gente não pode oferecer um custo efetivo imediato para o Estado. Entendeu? Então, essa montagem tem que ser feita realmente a várias mãos. E eu li há pouco a indicação que nós fizemos, e nós temos outros projetos de leis que também falam sobre a odontologia, como, por exemplo, o projeto de lei que já está tramitando na casa, falando sobre a saúde bucal das pessoas com deficiência, que é outro tema muito relevante, né? O outro projeto de lei, que é o 276, falando sobre o controle de infecção hospitalar nos hospitais da rede pública e privada no Espírito Santo. Os hospitais filantrópicos, eles são hospitais privados que têm isenção de alguns impostos, também impostos de importação, mas na rotina, na compra de mercado daquilo que é nacionalizado ou produzido no Brasil, não há qualquer tipo de desconto. Eles ganham em relação ao volume de compra, como qualquer hospital público, ou enfim, qualquer outro hospital. É um cliente como qualquer outro. Não é isso, Ricardo? Então não há nenhum desconto que barateie o custo dos hospitais filantrópicos. Hoje eles se organizaram e compram em rede, né, alguns produtos, e isso, por força do mercado, quando se compra um é um preço, se compra 1.000 é outro preço. Naturalmente que, por força da negociação, eles conseguem ter uma efetividade de negociação, mas, fora isso, desconheço qualquer tipo de desconto que haja. Tá certo? Acho que a gente pode falar sobre isso. Mas ok, então foi muito bom. Acho que nós já estamos com o horário estourado em 13 minutos. Nós vamos seguir, então, com a deliberação. Podemos, deputados, deliberar as nossas próximas visitas. Nós teríamos 2 projetos de lei hoje para votar, mas o deputado Hélio Calegari não está presente, ele seria o relator de ambos. Nós vamos deliberar as visitas de Alain Massini Posse, diretor do SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mimoso do Sul, Marcos Vicente, secretário estadual de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Fábio Anerte, diretor da AGER,
Agência Estadual de Recursos Hídricos, Luciano Pingo, presidente da Amunis, Eliezer Rabelo, presidente da CISABS, Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico, e André Luiz Toscano Dalmásio, diretor da ARIES, Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, na reunião ordinária dessa comissão para debater sobre o tema alterações introduzidas pelo novo Marco de Saneamento Básico e situações dos SAAIs e seus servidores, com data a confirmar por solicitação do deputado Bruno Rezende. Como vota o deputado Pablo Muribeca? Favorável, presidente. Como vota o deputado Zé Preto? Favorável, presidente. Aprovado por unanimidade. A Comissão de Saúde recebe as visitas... Não, aqui nós já acabamos de deliberar, de fazer, né? Esse próximo ponto de pauta, deputados, eu vou suspender da pauta a visita para discutir novamente cirurgia bariátrica, porque é um tema que nós acabamos de discutir aqui nessa comissão, acho que não tem 2 semanas. A gente discutiu agora uma reunião extraordinária, longa, um debate com vários profissionais da área, e há uma solicitação para que a gente volte o tema novamente. Acho que é importante que o deputado Hudson Leal participe dessa conversa, porque ele está propondo, tá certo? E como nós acabamos de discutir o tema, acho que ainda é precoce nós trazermos novamente essa discussão, porque sequer tivemos tempo de debater no grupo de trabalho criado as propostas que nós acabamos de discutir, tá certo? Então, acho que o doutor José Tarcísio Barroso é muito bem-vindo nessa casa, é muito bem-vindo nos nossos grupos de trabalho, mas acho que trazer novamente para a pauta ainda está precoce. Eu vou convidar a fala o deputado Zé Preto, na sequência o deputado Pablo Muribeca, para nós seguirmos para o encerramento da sessão. Preto, com a palavra. Só agradecer a presença da doutora Fabiana, do doutor Fernando e Maria Helena. E aqui, sobre Maria Helena, estendo o abraço ao marido dela, Carlos Mioto, meu amigo, estendo o meu abraço. É muito importante relatar, porque tem coisas que a gente, né, doutor, a gente nem sabe, né? A gente vê, tem coisas que o doutor explicou ali, é um negócio, além de ser importante para a saúde, de combater no começo, e também no final ainda gera economia para quem gera uma despesa tão cara que é a nossa saúde em qualquer setor. Então, assim, é importante a pessoa entender como é que funciona. Então, a gente talvez não... Muitos, até quem é executivo, ou talvez até o próprio governo, talvez não sabe do que funciona, que é importante que, no final, o que o doutor Fernando falou, gera economia no final, né, doutor? Quem está gerindo. Então, é importante isso aí, de números, além de ser bom para a sociedade, para quem é entregado aquele serviço que recebe, e também para a economia, para a gestão. É importante esse debate que ele debateu, que é muito importante, que gera economia. Ele falou ele no final em 2 milhões, né, e pouco. Então, assim, é importante isso aí, não só para a saúde, mas também para a economia do nosso Estado. Porque talvez fica ali aquele vai e vem, e se for combatido no começo. Então, mais assim, quando é para economia, quando o deputado fala que a gente não pode onerar através de uma lei, mas também o governo tem que ficar atento. Isso aí vai até lá para a Casa Civil pegar e mandar isso para Davi para debater e mandar isso para o governo, porque nós não podemos onerar através de uma lei. Mas uma fala que o doutor falou aqui, nós vamos deixar de onerar se ele colocar sentido e prestar e assim combater fortemente logo no começo, ou talvez assim dar mais ênfase isso aí, vai gerar economia. E economia, nós estamos aqui, tanto a economia como os deputados, como quem trabalha na saúde, para gerar economia, para poder fazer mais. Não economizar e guardar o dinheiro, fazer mais e entregar mais para a sociedade. Então, eu fiquei muito assim alegre na sua e satisfeito na sua, não só na doutora, mas no seu também relato, que foi importante economizar. E quando a gente economiza, a gente entrega mais para a sociedade. Pode falar aí, não. Vale uma ressalva que o custo do dentista em hospital, ele não chega a 5% da economia
que a gente teve no projeto. É como eu falei, é investimento. Investimento, justamente. É investimento. Esse debate é bom, né, doutor, que a gente vai colocando, talvez assim, é um relato que o secretário de saúde é bom saber, e talvez sabe, mas é bom dar uma cutucadinha para ele saber que quando os deputados aqui estão incapazes de onerar os cofres públicos do Estado, mas a gente também tem como alertar, numa fala sua, sem agredir, mas é uma fala importante, porque quando a gente economiza, a gente pode estender um trabalho mais eficiente para a sociedade. Com a fala, deputado Pablo Muribeca. Agradecer mais uma vez aí a presença de todos, nossos procuradores, nossa Casa Civil, que está presente sempre aí, de olho atento aí, rapaz, essa turma da Casa Civil não é brincadeira, não. Os olhos do David Diniz, está olhando para ele, né? Isso aí. Parabéns, obrigado ao pessoal da taquigrafia, pessoal da comunicação. E agradecer a presença da doutora Fabiana, doutor Fernando, doutora Maria Helena, condução dos trabalhos para que o Espírito Santo esteja sempre bem servido. Vocês que são servidores, que fazem o serviço andar, né, para que esta casa, através do nosso presidente, que a todas as pautas tem interesse para debater aqui e discorrer para levar um bem-estar para a sociedade ainda mais amplo, ainda melhor, e aonde há as necessidades podemos trazer soluções. Deixando aqui meu abraço, muito obrigado, e que essa casa esteja sempre de portas abertas para vocês, tá? Por favor. Eu gostaria de agradecer, através dessa comissão, a oportunidade de, mais uma vez, a gente apresentar a odontologia hospitalar. O Conselho está insistindo, desde a legislação anterior, e com o apoio dessa comissão, nós vamos conseguir, sim, aprovar esse projeto, para o bem da população, como o deputado Zé Preto gosta de afirmar, e para o bem da população e a economia do Estado, que não vai gerar mais recurso para permitir a odontologia dentro dos hospitais. Então, é a nossa luta e nós vamos continuar nela com o apoio de vocês. E o Conselho agradece mais uma vez a oportunidade. Sem sombra de dúvida, doutora Maria Helena, vocês têm o nosso apoio. Eu sou fã da odontologia e da odontologia hospitalar, inclusive trabalho diretamente com isso, né? Somos parceiros diretos. Os meus doentes, principalmente os doentes de tumores de cabeça e pescoço, 100% deles são cuidados previamente, durante e depois pelo cuidado odontológico. Então, se tem uma pessoa que entende a importância da odontologia, sou eu, porque sem vocês, os meus doentes de cabeça e pescoço não conseguem concluir uma sessão, um tratamento de radioterapia inteiro, né? E quando consegue, é uma tragédia também anunciada, porque esses pacientes terminam de uma maneira precária, né? Então, é extremamente importante, por isso que eu sempre sou chamado a discutir esse tema. Vocês terão espaço comigo para que a gente possa seguir adiante. Bom, agradeço a Deus, agradeço ao gabinete, à Comissão de Saúde, à presidência da ALIS, diretoria das comissões permanentes, servidores de engenharia, tecnologia, repórteres da TV ALIS, taquigrafia, sonorização, procuradores e consultor temático, nada mais havendo a tratar. Declaro encerrados os trabalhos dessa comissão e convido os senhores membros para a próxima, que será extraordinária, audiência pública no plenário da Câmara Municipal de Mimoso do Sul. Um abraço a todos e tenham um ótimo dia. Nós encerramos aqui a transmissão ao vivo da reunião da Comissão de Saúde e Saneamento. Lembrando que mais informações você pode conferir sempre lá no nosso portal de notícias, também nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Continue com a nossa programação TV ALIS, mais perto de você.